Amigos do blog do São Paulo, o entrevistado de hoje é o senhor José Carlos Ferreira Alves. Ele é presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo e também desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tudo bem, senhor José Carlos? Graças a Deus. Primeiro dizer da minha satisfação de poder falar para um blog do nosso São Paulo, esse São Paulo que é tão querido de todos nós, motivo das nossas imensas alegrias, que espero sejam muitas sempre, e das nossas maiores tristezas também, que espero sempre poucas, né? Mas é muito gostoso a gente poder falar para os iguais. A gente está fazendo essa entrevista hoje na sala do senhor José Carlos, que mais parece um santuário do São Paulo, depois a gente vai mostrar um pouco aqui. Um quarto de colegial. Tá, exatamente, tem bastante item aqui, legal para quem é São Paulino e ia gostar de dar uma andada pela sala aqui. José Carlos, antes das perguntas, só para o pessoal saber o que faz um presidente do Conselho Deliberativo do clube. Bom, ele é responsável pela coordenação das reuniões do Conselho, pela verificação da lisura das ações das diretorias executivas, da presidência. Então, dentro desse prisma e dentro desta preocupação, o Conselho busca verificar se os contratos que estão sendo firmados estão sendo feitos de acordo com o que determina o Estatuto do São Paulo, no que se refere aos valores, às propriedades, se internamente o clube tudo está correndo na forma como se espera, e vai se verificando de todas as diretorias existentes através de documentos que são enviados por elas, desses relatórios, as atividades desempenhadas e se isso tudo está de acordo com o que se espera das diretorias e se isso se subsume aos termos do Estatuto, ou seja, se está tudo de acordo com a conformidade. Estatuto do clube Do São Paulo Futebol Clube. Futebol Clube. A gente vai chegar depois na parte do Estatuto, que é uma das perguntas aqui também. Pois não. Como conciliar a função de desembargador, conciliar o tempo com as atividades no São Paulo e se ajuda a ser desembargador? Tem alguma influência dentro do clube? Não tem nenhuma influência. Eu não poderia exercer outra atividade que não fosse o presidente do conselho dentro de São Paulo. Sou conselheiro vitalício, mas dentro das funções que a lei de organização da magistratura me permite exercer como magistrado, eu preciso ficar sempre no âmbito restrito do Conselho Deliberativo. Não poderia ter nenhuma função executiva. Mas isso não me auxilia em nada. Eu não sei a experiência que a gente tem de tocar as sessões de julgamento aqui do tribunal, então a gente leva um pouco dessa bagagem de coordenar um grupo, de conferir a palavra, de saber o momento de caçar uma palavra, de serenar os ânimos, porque o São Paulo é paixão. Então, em dia que perde, é triste. Mais do que triste, é azedo, né? Fica aquele clima tenso. Compensação, quando ganha, e foi a última reunião do Conselho, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já pude presenciar. Nós fizemos até uma convocação facultando aos conselheiros que trocassem a roupa social pela camisa do São Paulo e mostrando que isso era uma prática que acontecia com frequência em alguns lugares. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o cidadão que vai numa festa de traje a rigor, se ele usar a pilcha, ou seja, aquela roupa típica do gaúcho, ela se equivale. Então eu falei, que roupa dentro do São Paulo pode ser mais importante que o nosso manto? E foi muito gostoso. O São Paulo vinha de ser campeão sul-americano. O São Paulo foi campeão na quarta, a reunião foi no sábado. Então você vê um Paulo Planê Buarque com a camisa do São Paulo desde as 8h30 da manhã lá, feliz da vida. Todos aqueles grandes expoentes, todo mundo de camisa do São Paulo.
foi realmente uma festa, né? Bom, mas voltando ao tema proposto, isso não me ajuda muito, a não ser sobre esses aspectos que eu falei, ou seja, de coordenar. E a compatibilidade disso reside no fato de que eu normalmente exerço toda a minha função aqui e ali pelas 6 horas eu vou para o São Paulo e dou o meu expediente diário de 2, 3 horas lá no clube, mas não tem muita atividade. E a cada bimestre existe uma reunião do conselho, que então é presidida por mim. Você tinha citado sobre o estatuto, então a gente teve aquela confusão entre aspas, né? A mudança do estatuto, dizendo que é legal, não é legal, mas a verdade é que o Juvenal está lá no seu 3º mandato seguido. Tivemos alguns problemas aí no caso Oscar, então um pouco de tumulto, vamos dizer assim, dentro da diretoria. Qual a sua opinião sobre esse momento que o São Paulo viveu, que agora está um pouco mais um clima de paz, né? Como o senhor enxerga isso tudo? Olha, primeiro eu percebo que existe um desconhecimento a respeito dessa questão do estatuto em relação ao torcedor. A questão que envolve o 3º mandato do Juvenal, que para uns seria o 2º, não tem nada a ver com a briga que já está instalada há algum tempo. A briga instalada, ela diz respeito à competência para as questões que envolvem as alterações estatutárias. Aí existe uma questão no âmbito do Código Civil Brasileiro e na Constituição do Brasil. Então, a Constituição diz que os clubes são autônomos, eles têm uma independência e dentro deste espírito, o São Paulo falou que as questões que dizem respeito ao Estatuto serão tratadas no âmbito do Conselho. Aí veio o Código Civil e diz que quando se falar em alterações estatutárias, isso tem que passar por uma Assembleia Geral. Ou seja, então seriam todos os sócios que têm que ir. E aí é que começam as divergências. O São Paulo é um clube poliesportivo. Então o São Paulo hoje congrega, vamos dizer, quase que na mesma proporção, sócios são paulinos e sócios não são paulinos. Então aqueles que defendem a questão de falar, não, isso vai passar pelo Conselho, só pelo Conselho, como é que eu vou conferir a um não São Paulino a oportunidade de se manifestar se a minha data de fundação é 25 de janeiro de 1930, 16 de dezembro de 35, o que ele acha? Ele paga a mensalidade dele, vem cá, frequenta, mas essas questões que dizem ao meu time, ao meu clube, cuidamos nós que somos São Paulinos. E isso a gente espera que dentro do âmbito do Conselho, os que estão ali, os 240, professem as nossas cores. Né? Então, esta é a briga. A briga é que um pessoal que se opõe à atual diretoria entende que isso tem que passar por uma Assembleia Geral. E a situação entende que isso tem que ser resolvido no âmbito do Conselho. Eu confesso para você, e aqui vou manifestar, eu entendo que isso tem que ser resolvido no âmbito do Conselho. Por quê? Porque isso tem um respaldo constitucional, a Constituição, hierarquicamente, ela é superior a uma lei ordinária, ou uma lei especial, que é o Código Civil. Então, dada essa hierarquia, eu entendo que existe uma independência dos clubes e ele pode, no âmbito do Conselho, resolver a questão estatutária. Mas esse é um ponto de vista pessoal. Há aqueles que, e pessoas muito abalizadas, que entendem de forma contrária. Mas eu confesso que, no mesmo sentido que eu, grandes juristas me dão suporte para isso. Então, esta é a briga. Então, o 3º mandato, a possibilidade disso, de haver uma alteração estatutária nesses modos, esbarrou só nesse aspecto. Por quê? Porque ela tinha toda uma legitimidade, os conselheiros que quase que na sua totalidade
eram favoráveis a esta tese de que com a alteração do estatuto houve uma primeira eleição, então caberia a reeleição. E isso era ponto pacífico. E a dúvida era saber, isso aí tem que passar no âmbito do Conselho ou numa Assembleia Geral? Então, esta era a briga, não era em relação ao terceiro mandato. E alguma chance do Juvenal se candidatar e ir para um quarto mandato? Ou isso está descartado, ele vai indicar alguém, não vai continuar? Olha, eu acho que não existe o menor respaldo para qualquer coisa nesse sentido. Esta é minha opinião. E, seguramente, conhecendo o Juvenal, eu posso quase que assegurar que ele jamais tentaria alguma coisa do gênero. E que ele está preocupado agora é com a sucessão. Sim. Você citou a data de fundação, né? 25 de janeiro, 16 de dezembro. Algo que já foi votado no clube, né? Foi. Com relação a isso, para a gente mudar, né? Não sei se muita gente não sabe. Então, na realidade, hoje, o Estatuto diz 16 de dezembro de 35. Sim. Existem pessoas respeitabilíssimas que talvez tenham passado por momentos muito difíceis quando o clube teve aquela derrocada em 34 e falando porque existe um inconformismo muito grande com aquilo que aconteceu. Então você pega São Paulinos ilustres e um deles que eu tenho mais uma admiração em comum, chama-se Manuel Raimundo Paz Almeida. Para ele é 1935. E você pega outros. Agora, você pega um Laudo Natel, que é um grande benemérito, ele fala 1930. Falou isso pra gente. Então, é o que eu digo. Eu confesso que, para mim, tanto faz, eu não era nascido nem em 30, nem em 35, eu, infelizmente, não participei disso tudo. Mas, ressalvada essa questão que envolve a alteração estatutária, o Conselho, acho que foi em agosto do ano passado, decidiu para a futura alteração estatutária, decidiu que a data de fundação é 25 de janeiro de 1930. Então assim que definir. Isso é numa Assembleia Geral de Sócios. Então vai ser submetido, isso já foi aprovado. Então vamos manter isso aqui, não vamos? E então, definido esse critério, quem é competente para o quê? Então, vai ser colocado. Mas no âmbito do Conselho, se o Conselho for, como se imagina, competente para essa alteração estatutária, a data de fundação de São Paulo, diferentemente do que consta no Estatuto hoje, que é 16 de dezembro de 35, será 25 de janeiro de 1930. Isso tem data para ser oficializado, para Nós torcida? estamos dependendo de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal a respeito, porque essa matéria está sendo tratada já judicialmente neste âmbito. Isso pode demorar? Pode demorar, pode ser julgado rápido, a gente nunca sabe, porque a gente desconhece a pauta desses tribunais superiores. Então, eu não sei afirmar quando será. Tribunal de Justiça não, que você. Este não. Esse não. Senão, não posso falar. Não pode falar. Do meu ofício. Mas a gente trazendo a data de fundação para 1930, a gente ganha, eu vejo dois ganhos, né? Além do título paulista, ganha um ídolo como Friedenreich. Ganha não, né? Só oficializa, né? Que foi o... E ganha 7 vitórias em cima da coisa ruim. Ah, você já fez essa pesquisa. O Sr. José Carlos, ele não cita o nome do nosso time lá, com o irmão da Marginal. Você fala como coisa ruim. Coisa ruim. Então, e o outro é coisa verde. Coisa ruim e coisa verde. Além de trazer o Friedenreich, porque também o São Paulo, de 30 para 35, é o mesmo nome, as mesmas cores, a mesma torcida. Esta é a justificativa. Eu falo, escuta, o João Brasil Vita, que é um maior tribuno que eu conheço, como ele fala fácil, como é bonito, um homem de 90 anos ter aquela memória, aquela capacidade. E ele fala, escuta, a camisa é exatamente a mesma, as cores são as mesmas, a torcida é a mesma, é o mesmo time. Então é muito respeitável. Diferentemente do que as pessoas falam e até
vejo isso em alguns livros, eu leio todos os livros do São Paulo, o pessoal diz que esse primeiro período São Paulo se chamava São Paulo da Floresta, que não é verdade. Não é verdade. O São Paulo Futebol Clube que jogava no campo da Floresta. Jogava no campo da Floresta, jogava no... que era a Ápia, mas jogava no Pacaembu, jogava em tudo que era lá. Alguns livros tratam isso como o São Paulo com um nome diferente, não é. Não é. Não é. Tem livro que escreve isso de forma Não correta. Era São Paulo Futebol Clube mesmo. Desde 1930. Aliás, quem traz essa história muito, muito bem contada com música é aquele CD que o Rui Branquinho fez do Coração de Cinco Pontas. Assim. É de arrepiar essa hora que ele fala que do fundo do rio apareceu um assobio e começa a assobiar o hino do São Paulo. Pô, eu lembro, eu estava indo buscar meu sobrinho, comecei a chorar no carro. Porque é muito tocante, realmente aquele CD é maravilhoso. E quando você fica imaginando, pô, a gente não consegue imaginar a nossa vida sem o São Paulo, fala a verdade. Não tem. Pô, quando chega nas férias, você já fala, pô, não tem o que fazer, não é verdade? Então, o fato de ter renascido São Paulo fez com que renascessem as pessoas, né? Então, eu uma vez até falei isso no conselho, que no âmbito esportivo tem um bolero, que a gente costuma falar, que eu nasci no dia em que te conheci. Então, para o esporte, a gente nasceu o dia que conheceu São Paulo, né? Como é forte isso, né? Para quem é fanático, entende o que a gente está falando. Mas é verdade, só quem é fanático. O que tem de verdade, José? Teve algum problema com o senhor, em alguma das reuniões com o senhor Tércio Mollica? Você teve que intervir? Algum problema político dentro do clube, em alguma reunião, em que a discussão ficou mais acalorada? Não, na realidade eu não tive uma discussão acalorada com ele. Eu tive, às vezes, sou instado a intervir, porque existem questões que estão sendo trazidas à tona e que às vezes carecem de uma comprovação. Então, trazer um fato, criar toda uma situação e sem nenhum lastro probatório, sem nenhum documento. Então, eu lembro que a questão que envolveu o Tércio Mollica foi no sentido de que ele, calcado numa notícia de um blog escrito por um jornalista, Paulo Pontes, existe? Você conhece? Talvez. Eu não... Foi uma pessoa que depois se apresentou até para mim, né, por mensagem eletrônica, que eu não conheço pessoalmente, mas tem um currículo assim invejável. Mas ele dizia que em Cotia havia uma questão que envolvia que estavam roubando, que estavam fazendo isso, estavam fazendo aquilo, e o conselheiro Tércio Mollica me mandou um documento dizendo, escuta, você como presidente do conselho exclui esta pessoa, suspende o contrato de trabalho. Primeiro, não é competência minha. Segundo, não é calcado numa notícia de jornal ou de um blog, seja do que for, eu vou tomar qualquer providência. Eu tenho, primeiro, princípios a observar, existe uma hierarquia, existe competência, eu jamais poderia fazer aquilo. E foi aí que eu manifestei. Falei, primeiro, isso não cabe a mim. Se coubesse a mim, não faria com base numa informação. Isso tem que passar pelo crivo do contraditório, a pessoa tem que ter o direito de se defender. Esse é meu dia a dia. Como é que se alguém falar de você alguma coisa, eu vou tomar alguma providência contra você, sem que você possa se manifestar? Então foi nesse sentido. Então não chegou a ser bem um entrever. Só que o senhor teve ali que intervir como presidente. Como presidente do conselho, e mostrar que primeiro aquilo não era competência minha, aquilo não era competência do conselho, aquilo era competência da diretoria executiva, e que ela só deveria adotar qualquer postura depois disso ser confirmado. Como o senhor vê a situação política dentro do clube? Porque a gente tem